E aí pessoal, Silver aqui. E bom, hoje a gente tem aqui uma estreia no canal. É um youtuber que eu acompanho há alguns anos, gosto muito dele. E bom, acho que vocês devem conhecer ele provavelmente. Como não, né? É um dos caras que cria enigmas nos vídeos mais tops, assim, pode dizer, do país. E é o nosso querido amigo Todinho. Pelo visto ele fez aqui um novo enigma. Ele soltou esse vídeo tem pouco tempo. E quando eu vi esse vídeo aqui, quando eu vi que ele postou esse vídeo, tinha um nome diferente. Eu não lembro qual era o nome antes, mas ele trocou de nome. Eu acho. Eu posso estar enganado também. Eu posso dizer que eu vi o nome, mas era outro. Eu não sei. Eu sei que tá aqui. E, bom, vamos lá então ver aqui esse videozinho do nosso querido amigo Todinho. Deixa eu voltar aqui o vídeo pra agulha e vambora. Eu sei que isso vai parecer loucura, mas eu acho que ela precisa de ajuda. Se Ela você quer? caiu de paraquedas aqui, oi, eu sou o Todinho e nessas últimas semanas minha vida virou de ponta cabeça. Tudo Aham. começou quando eu tive a brilhante ideia de marcar um encontro com uma garota que eu conheci na Dark Web. Morgana 84. Ah, cara, ele vai continuar essa história, cara. E quando eu Eu já vi esses vídeos, não vou mentir, eu já vi esses vídeos. E, cara, pra mim é claramente uma grande mentira. Se vocês querem que eu reaja a esses vídeos pra ter na lista aqui e tal, com a minha opinião e etc, eu faço, mas é aquilo, eu já sei o que acontece nos vídeos. olhei pela janela, ela tava lá, me encarando fixamente. Ela só arrumou a cama e deixou um bilhete escrito: sempre ouço chamados ondulares. Rapidamente reconheço outros. 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 Ok. Já sei. Acho que não. Não. Então Tá. eu tentei pesquisar isso no Google pra ver se eu encontrava alguma coisa relacionada e eu cheguei num livro chamado Livro do Desassossego. Quê? Tá bom, né? Então eu já pensei, isso deve ser algum tipo de criptografia que eu vou precisar desse livro pra descobrir alguma coisa entre as páginas e não sei o que. Então eu comecei a pesquisar sobre esse livro e ele basicamente fala como se o autor tivesse fundido a própria personalidade dele com a obra. Tanto que o livro é Ok. dito como se o autor fosse o Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa não existe. Na verdade, esse livro foi escrito pelo Bernardo Soares. Só que ele se projetou tanto como um personagem de uma obra fictícia que ele se perdeu dentro dessa realidade. Maneiro, Então ele maneiro. chegou num ponto de questionar sua própria existência. Ele fala que tudo que ele sente só é sentido para que ele possa escrever sobre aquilo. Então, basicamente esse livro é uma doideira sobre personalidades e tem até uma parte que ele fala que ele criou várias personalidades nele mesmo. Supimpa, tchacabum, parece que tudo agora faz sentido. Então, Cara, honestamente, essa parada eu não acredito de múltipla personalidade. Eu não acredito. Eu já vi estudos até mesmo comprovando que é tudo mentira essas paradas. Tipo, a pessoa metendo louco. A pessoa metendo louco, mentindo na cara dura. Tem estudos que comprovam isso. Então, cara, essa parada de múltipla personalidade, coisa do tipo, não houve nenhum caso real em toda a história. Literalmente, caso isso acontecesse, seria a descoberta do século. E o médico que descobrisse isso ia ganhar um prêmio Nobel, provavelmente. Então, eu complicado. encontrei um PDF do livro e comecei a procurar pela frase do bilhete. Só que essa frase não existe nesse livro. Ué, tem alguma coisa errada. Então eu comprei o livro físico, Meu porque eu Deus, imaginei que seria algo relacionado com as páginas ou algo assim, algum tipo de enigma físico que eu tenho que olhar pela perspectiva correta. E eu comecei a procurar pelas palavras-chave e anotar o número das páginas que elas aparecem pela primeira vez. Tipo, a palavra sempre aparece pela primeira vez na página 8. A palavra ovo simplesmente não existe, o que quebra totalmente minha teoria. Droga. Mas e se eu tenho que pegar as palavras que não estão no livro? Eu tava prestes a perder muito tempo fazendo isso, mas graças à minha procrastinação eu decidi entrar nos comentários do vídeo. E eu vi um comentário que falava que se juntasse a primeira letra de cada palavra formava a palavra Caraca, socorro. sério?
Às vezes você pensa em algo tão complexo e acaba esquecendo de fazer o básico. Tomar no cu o livro do desassossego, só veio pra tirar meu sossego. Mas... Tu gastou uma grana comprando esse livro, cara. Por que socorro? Ela tá precisando de ajuda ou algo assim? Eu tentei mandar mensagem pra ela, só que nada, ela simplesmente desapareceu completamente do mapa. Então eu resolvi analisar as gravações que eu tenho pra ver se eu encontrava alguma coisa, pra ver se eu deixei algo passar. Mas não tem absolutamente nada. Então eu comecei a estudar sobre transtorno dissociativo de identidade, que foi o que ela disse que tinha. E esse transtorno basicamente faz uma pessoa ter 2 ou mais personalidades. Que não existe. Tem gente que relata que tem mais de 15 personalidades. É meio doideira, mas... sei lá, tipo, a pessoa tem uma personalidade completamente diferente da outra. E eu confesso que eu achava que isso era palhaçadinha de jovenzinho de Twitter que gosta de inventar doença. Mas tem casos muito antigos sobre isso. Tem até um cara que a outra personalidade dele falava outra língua. Tipo, como é que finge isso, mano? Mas se a Morgana realmente tem transtorno de personalidade, o mais plausível é que essa outra personalidade dela tá colocando ela em risco de alguma forma. É como se ela tivesse escrito essa mensagem e se afastado pra tentar me proteger, porque como que eu vou ajudar ela sem ter nenhuma informação? Mas isso era o que eu pensava, até o Stalker voltar. Ele me mandou essa foto de um desenho numa folha toda cagada e tinha um dragão, um esqueleto voador voando em cima de um prédio, mas ele vai abduzir uma pessoa. Quê? E do lado tem um relógio apontando pra aparentemente 4 horas e um Bluetooth. Tá bom, né? Eu baixei a foto e coloquei no editor de imagem pra olhar mais detalhadamente e ver se eu encontro alguma coisa. Eu comecei separando os tópicos pra tentar criar uma lógica. Do lado esquerdo tem um relógio, um Bluetooth e um número 12. O que isso quer dizer? Meio-dia pras 4 Bluetooth. E no lado direito tem um dragão voador. Se você reparar bem na cabeça dele, tem o que parece ser uma seta. E parece que esse dragão vai abduzir um carinha que tá lá embaixo gritando: socorro! Oh meu Deus, o dragão vai me assassinar inteiro! E tem um prédio do lado dele. Mas qual o sentido disso? Por que isso tá desenhado em papel higiênico? Não faço a menor ideia. Eu passei muito tempo olhando pra essa imagem, tentando entender a correlação entre um dragão voador que vai abduzir um carinha com uma seta na cabeça e um relógio Bluetooth meio-dia. Então eu deixei isso pra lá e fui fazer outra coisa. Igual tudo na minha vida. E eu tava assistindo Jurassic Park. Me deixa, eu amo dinossauro. Mas na cena final tem meio que uns esqueletos de dinossauro pendurado numas cordas, tipo no museu, assim. Isso me deu uma ideia. Museu. Então eu peguei a foto pra olhar. Deu blip nele. Faz sentido, o dragão não tá voando, ele tá pendurado por cordas. Então esse papel tá querendo me indicar um local? Eu comecei a procurar por todos os lugares possíveis no Google pra eu descobrir onde tem um dragão pendurado em cima de um prédio. Eu comecei pelo mais óbvio, que é dragão pendurado em cima de um prédio. E nada. Então eu comecei a pesquisar por museus, porque isso muito provavelmente vai estar num museu. E eu comecei procurando pelos museus que eu conheço. Só que procurando por dragão eu não achei muita coisa. Então eu comecei a procurar por dinossauro. Mas não tem nada muito sólido. É só um museu que tem dinossauro. Isso é muito aberto, não significa muita coisa. Mas ligando as pistas, eu tenho um relógio, um dinossauro pendurado e um prédio. Então é isso que eu tenho que encontrar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Big Bang. Então, Londres? Eu comecei a procurar por museus que tem dinossauro em Londres e eu encontrei alguns. Então eu comecei a olhar o catálogo desses museu museus de fato pra ver se que eu tem encontro algo esse parecido dinossauro e pendurado. nada. Essa merda não existe. Não tem nada sobre isso e é frustrante, porque eu sinto que eu conheço esse lugar, mas eu não consigo lembrar. Essa sensação é uma droga, porque eu sinto que a resposta tá na minha cara, mas eu não consigo resolver. Essa merda não faz sentido nenhum, porque se é um local, por que ele quer que eu veja? Qual é o ponto? E pra isso fazer sentido, tem que ter alguma coisa lá pra mim. Tem que ser um lugar plausível e não em Londres, do outro lado do mundo. Então eu comecei a pesquisar por todos os museus que tem em São Paulo e comecei a ver em qual deles tem um dinossauro pendurado em um prédio e um relógio. E adivinha? Não achei porra nenhuma. Ah, desisto, foda-se. Depois de um tempo eu tava conversando com um amigo sobre isso e quando eu mostrei a imagem pra ele, ele falou uma coisa que muda absolutamente tudo. Ele disse: um dragão voando em cima de uma biblioteca? Biblioteca, é isso. Eu tava achando que era um prédio, mas na verdade é uma biblioteca. E acontece que no nosso primeiro encontro, antes da gente voltar pro parque pra se despedir, a gente foi numa biblioteca lá perto, que é a Livraria Cultura, que fica na Avenida Paulista. E eu lembro claramente de lá ter um dinodragão pendurado no teto. Supimpa! Então na verdade o bilhete é um convite? Eu tenho que ir lá 4 horas da tarde no dia 12? Mas tem um problema. Dia 12 já passou. Merda. Mas se você olhar bem, isso não é um número 12, e sim /2. E na computação a barra significa divisão. Então eu pensei,
Se eu dividir o número de livros na estante por 2, a estante tem 44 Meu livros. Deus. 44 dividido por 2 é 22, que é exatamente o dia de hoje. Puta que pariu, hoje é dia 22. Então eu saí correndo pra biblioteca Dia porque só 22 tinha do mês algumas horas. passado? E pra minha infelicidade tava um trânsito maldito, mas eu consegui chegar a tempo. E lá tava ele, o dinossauro maldito voador. Eu sabia que eu conhecia isso de algum lugar. E ele Ok. tava apontando pra seção Kids. Agora tudo faz sentido. O carinha da carta não é um carinha do lado de um prédio, e sim uma criança numa biblioteca. Supimpa! Então eu já liguei o Bluetooth e saí caçando alguma coisa pela biblioteca igual idiota. E eu encontrei um Bluetooth chamado Route 13R Vive Firi NB Fiwi. E na hora eu já saquei o que era, porque eu sou todinho dos Enigma. Route 13 é basicamente uma criptografia. Route vem de rotate e o 13 é que roda 13 vezes. Mas como assim roda? Bom, eu teria que te ensinar história pra explicar isso. Mas Entendi. basicamente tinha um rei chamado Júlio César e ele queria mandar uma mensagem pra outro cara, mas ele não queria que ninguém soubesse o que estava escrito. Então ele criou um disco com 2 alfabetos alinhados. Assim, quando ele gira o disco, ele vai trocando uma letra pela outra. E a senha é quantas vezes maneiro. ele girou o disco. Se ele girou 2 Maneiro. vezes, a senha é 2. Se girou 5, é 5. Se girou 13, é 13, que é o caso do Route 13, que é basicamente cifra de César da geração Z. E traduzindo o nome do Bluetooth formava a frase: é invisível aos olhos, que é uma frase do Pequeno Príncipe, que na verdade é o essencial é invisível aos olhos. Então eu peguei o livro e comecei a olhar pra ver se tinha alguma coisa escondida nele, mas não tinha absolutamente nada. Eu comecei a olhar todos os livros do Pequeno Príncipe um por um e nada. Então eu comecei a pensar Ok. que alguém tinha pegado o livro que eu precisava. E eu saí procurando pela biblioteca por alguém com aquele livro, mas não tinha ninguém. Ah, que droga! Então eu fiquei sentado lá na biblioteca lendo Ok. O Pequeno Príncipe pra ver se eu encontrava alguma coisa, mas nada. Só que quando eu fui devolver o livro, eu percebi que na estante tinha um QR Code. Eu pensei que era coisa da biblioteca, sei lá, mas eu escaneei só por curiosidade. E tinha um tipo de criptografia, um texto esquisito: M5, G1, A1, A15, A9, C9. Cansei. Então eu comecei a pegar as letras e os números e comecei a caçar as páginas que elas estão. Tipo, na página 5 eu pego a primeira linha que aparece a letra M. Na página 1 eu pego a primeira linha que aparece a letra G, e assim vai. Mas tem um problema, não tem página 5. Droga. Então eu resolvi tentar usar o número de livros que estava na imagem que o Stalker me mandou, que é 42. Então eu fiz como se as letras fossem as colunas e os números as linhas. Então M5 Ok. é R, G1 é E, A1 é S, A15 é S, A4 é M, C9 é A, J6 é E, G1 é D, e assim forma Re-Sa-Ma-Ed. Que? Eu fiquei na dúvida se eu tava fazendo na página certa ou se isso era um anagrama ou algo do tipo. Mas antes de tentar qualquer coisa, eu decidi inverter. Ao invés das letras serem as colunas, elas vão ser as linhas e os números vão ser as colunas. E assim M5 fica D, G1 fica E, A1 fica S, A15 fica C, A4 U, C9 L, J6 P e G1 fica E, que forma a palavra desculpe. Então é isso, tá certo. E traduzindo todo o resto fica: desculpe, mas essa é a única forma de enganar ela. Então, basicamente tem uma coordenada que dá num local que eu ainda não posso falar onde é porque o dia não chegou. É só dia 17. Então, tchau. Até logo. Daqui a 3 dias, mais ou menos. Ah, ok. Cara, pelo visto vai continuar essa história aí. Ele criou essa história e tá investindo nela. Assim como ele criou o No Name e tal. O Todinho é bom em criar teorias e seguir elas. É um cara realmente bem inteligente e sabe fazer bem histórias. Bom, vamos dar like aqui no Todinho. E, bom, vamos dar uma olhada aqui nos comentários pra ver o que o pessoal tá achando dessa história toda. 1 hora de tédia. Nada melhor do que assistir Todinho numa noite de sábado enquanto toma um Todinho. Justo. Canal Workshop. Acho tão legal a forma que o Todinho posta um vídeo por mês e mesmo assim consegue prender nossa atenção de uma forma tão... essa parada é que é a curiosidade, né, cara? Tem muitos canais que criam essas histórias assim de curiosidade que faz você ficar preso e você acaba querendo voltar pra saber mais. Até mesmo aquela história do Resident Evil, do... caraca, qual era o nome mesmo? Era do... O Infiltrado? Eu não lembro, cara. Sei lá, vou botar aqui na tela. Essa história aí.
que o Resident Evil criou essa história e em vez de, sei lá, em vez dele chamar a polícia ou algo do tipo, não, ele criou uma série de canais que terminou no final com a prisão dessa pessoa, entre aspas. Então, esse tipo de coisa faz sucesso. Esse tipo de coisa faz sucesso. Dá view. Cara, seu nome é muito difícil, cara. Eu não consigo falar seu nome, cara, desculpa. A frequência do Todinho é igual à minha vontade de viver. Que isso, cara? Mr. Demon. Todinho Enigma ataca novamente. Esse vídeo me lembrou de quando eu comecei a acompanhar o Todinho. Na época onde teve o primeiro vídeo do No Name. Hoje em dia esses vídeos fazem parte da minha vida. Sim, também da minha. Ares. Bom saber que você ainda tá vivo, cara. Eu tava com saudade dos vídeos. Boa, boa, boa. E vamos ler aqui mais uns dois, hein? Thiago Cunha. Na realidade, Fernando Pessoa é o verdadeiro autor. Ele é conhecido pelos seus heteronômicos, ou seja, assumia personalidades distintas que associava à pessoa que ele mesmo criou. Desde então, a situação social, econômica, ideologias políticas, tudo, e com essa personalidade escrevia os seus poemas ou obras, como lá do vídeo. O mais incrível de tudo isto é que o próprio Fernando, por vezes, era incapaz de controlar essas suas personalidades e chegou a ponto em que ele nem mesmo sabia quem era. Por isso faz bastante sentido no vídeo. Bernardo Soares, no caso, é um semi-heteronônimo. Não sei se isto faz parte das obras de português no Brasil, mas em Portugal é basicamente uma constante nos exames nacionais. Entre aspas, algo parecido com o Enem, fecha aspas. Entre aspas, de qualquer forma, adorei a referência, excelente trabalho, fecha aspas. Entre aspas, edição. Fernando Pessoa tem mais de 100 heteronômicos distintos, todos com histórias de vida e identidade como qualquer um de nós, fecha aspas. Tá vendo, cara? Cara, isso não foi comprovado pela ciência, cara. E... cara, como pessoa pode se desfragmentar em 100 pessoas, cara? Isso não existe. E o último aqui, Donut. Boa noite pra quem também tava esperando isso. Fato. E, cara, aqui o canal do Todinho. Vamos dar uma olhada aqui no canal do Todinho. Quanto tempo faz que o Todinho lança vídeo? Pelo menos nesse canal, né? Porque parece que ele teve canais antes desse que ele perdeu. E, sei lá, o Todinho tem esse canal aqui há 4 anos. Vocês podem ver aqui pelo bagulho que eu já vi esses vídeos. Eu já vi esses vídeos, eu conheço todos eles. Claro que eu não lembro de tudo com clareza, mas são vídeos bons, sabe? Dá pra fazer um react ainda em cima deles. Genshin Impact. E tipo, você vê que as views do Todinho sempre são muito grandes. Principalmente esses que fala sobre enigmas e coisa do tipo. Eu tô vendo aqui, pô, é bastante view, sabe? Dá tempo pra ele se manter, sabe, por um tempo, cada vídeo que ele faz. Mesmo que a frequência dele seja minúscula. Faz 2 meses que lançou o outro vídeo e conseguiu 1 milhão e pouco de visualizações. Isso é tempo suficiente pra... sei lá... eu não sei quanto ganha de fato um youtuber desse. Mas, tipo, pra ele é bastante coisa. E, cara, honestamente falando, é uma mentirada só, cara. O Todinho é incrivelmente bom em escrever história, cara. Ele é incrível em escrever história. E, se não me engano, eu vi um vídeo que eu acho que ele excluiu daqui, ou tá em outro canal, eu não sei, que a risada que a Morgana84 dá tá naquele vídeo. Ou seja, a Morgana84 é amiga dele. Viajou com ele pra Curitiba, Bahia, eu não sei qual foi o lugar. Então, porque o Todinho tem 3 canais, né? Tem
Deixa eu ver aqui. Deixa eu Eu ver se sei, eu acho tô aqui. devendo um vídeo sobre criptomoedas há muito. Eu acho que foi nesse canal aqui. Acho. Terra plana. Vamos comprar Bitcoin não. Torres também não. Não, acho que não tá aqui. Vocês podem ver também que eu também já vi os vídeos desse canal. Não todos, mas já vi. E não tá aqui. Será que tá no outro canal? Tá dito? Pelo visto também não tá aqui. Acho que ele deve ter privado o vídeo. Eu não sei o que ele fez com o vídeo, mas ele sumiu com o vídeo. Da viagem dele que ele fez pra Bahia, pra Bahia. Eu sei que foi pra um desses do Nordeste. Talvez se eu achar o vídeo eu boto aqui em tela no finalzinho só pra falar que é esse vídeo. E bom, se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado, de verdade. Dê like aí embaixo, se inscreva no canal. Se querem que eu reaja a alguma coisa, comenta aqui embaixo. E bom, vídeo original na descrição. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, pessoal. Falou!